95% dos projetos de inteligência artificial nas empresas estão falhando. Isso mesmo, 95%. E não sou eu que estou dizendo, é um estudo da MIT, simplesmente uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas por que será que isso está acontecendo? Será que a IA realmente não funciona? Ou o problema está em como ela está sendo utilizada? Vamos analisar junto essa matéria aqui e refletir sobre o que isso significa para o futuro da tecnologia e também do mercado de trabalho. Então, estamos aqui na matéria, né? Então, 95% dos projetos de IA não geram retorno às empresas, diz estudo. Um novo estudo da MIT, que é o Instituto de Massachusetts, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos, acendeu um alerta no mercado de tecnologia americano. Então, segundo esse relatório, 95% das empresas não receberam retorno financeiro algum de seus investimentos em inteligência artificial generativa entre janeiro e julho desse ano. Então, além disso, o levantamento mostra que ainda que a adoção da IA seja ampla, essa tecnologia em geral não trouxe grandes mudanças estruturais nos negócios. Então veja aqui, né, esse dado, 95% não receberam retorno financeiro. Então isso nos mostra que, apesar de todo o hype em torno da inteligência artificial, a maioria das empresas ainda não sabe como extrair o valor real dela, né? E aí aqui entra uma reflexão importante. A tecnologia por si só nunca é solução. Se você colocar IA em um processo mal estruturado, o que você vai ter é apenas uma forma cara de automatizar algo que já não funcionava direito. Continuando aqui o relatório intitulado The Gen AI the State of AI in Business 2025 foi desenvolvido a partir de 150 entrevistas com executivos, 350 com funcionários das empresas e análise de 300 iniciativas de IA nas empresas. Então, os pesquisadores apontaram um abismo nos resultados desses projetos, e apenas 5% das empresas eh, estão recebendo retorno financeiro, né? Segundo eles, essa tecnologia só tem sido realmente disruptiva nos mercados de mídia e tecnologia. Ou seja, aqui não é um dado aleatório, né? Eles ouviram aí executivos, funcionários, analisaram casos reais. Então isso nos mostra aí que existe uma distância entre os diretores, entre os que os diretores planejam e o que de fato acontece no dia a dia da empresa, né? E muitas vezes a alta gestão aposta milhões, milhões mesmo em IA, até vezes bilhões, mas lá na base os funcionários não têm o treinamento adequado, não entendem como usar, ou pior, não têm clareza de qual problema essa tecnologia deveria resolver. E aqui a gente percebe outro ponto, tá? Os setores que estão conseguindo resultados são mídia e tecnologia. Por quê, né? Esses mercados já são digitalizados, com dados disponíveis e com pessoas acostumadas a lidar com inovação rápida. Agora, pense numa indústria mais tradicional, então, tipo logística, agricultura, saúde. Nesse setor a transformação é mais lenta, tá? Então não é que a IA não funcione, mas sim que ela precisa de um ambiente preparado aí para dar resultado além desses 5% aqui. Agora, atenção nessa parte aqui, tá? O estudo assustou o mercado financeiro americano, reforçando a receio de que a IA não vai render um retorno à altura do entusiasmo dos investidores com a novidade tecnológica. E para piorar, preste atenção nisso aqui. O CEO da OpenAI, Sam Altman, disse no fim de semana, e já está com jornalistas, que a inteligência artificial pode ser uma bolha e que acha provável que alguns investidores percam muito dinheiro. Então, nesta terça-feira, por exemplo, as ações da empresa de chips Nvidia caíram 3,5% e as da Palantir 9,4%. E até o próprio CEO da OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, disse que a IA pode ser uma bolha. Eu concordo com ele. Quando aparece uma tecnologia nova, sempre existe um exagero de expectativas aí. Foi assim com a internet, com as criptomoedas, e agora está sendo com a inteligência artificial. A diferença é que com o tempo o mercado amadurece, apura baixa, e só ficam projetos que realmente têm valor. Então não é que a IA vai acabar, tá? Pelo contrário. Mas muita gente vai perder dinheiro apostando de forma errada. Então, continuando aqui, o relatório do MIT estima que as empresas investiram entre 30 e 40 bilhões em IA de janeiro, só de janeiro a junho deste ano, mas diz que a maior parte dos projetos morre ainda na fase experimental. O motivo, segundo o estudo, não seria a qualidade da tecnologia, né, em fato, ou questões regulatórias, mas sim um problema de aprendizado, tanto dos modelos em si, quanto das empresas, além da dificuldade de integrar ferramentas ao fluxo de trabalho. Então, o cenário é pior quando as empresas resolvem desenvolver as ferramentas dentro de casa, tá? Dentro da própria empresa. Nesses casos, só uma em cada três iniciativas dá certo. Quando se compram ferramentas de fornecedores externos, as iniciativas costumam dar
certo mais do que o dobro das vezes, percentualmente. Então, isso aqui deixa claro que a IA não é simplesmente baixar uma biblioteca de código ou jogar um modelo pronto para rodar. Então, é um processo complexo que exige conhecimento, dados de qualidade e integração com a estratégia da empresa. Então, a pesquisa também mostra que os investimentos estão mal alocados, sugerindo um erro de estratégia. Mais da metade dos recursos para a IA generativa vai para vendas e marketing, atividades visíveis aos clientes. O problema é que o retorno é maior em áreas internas, como compras, jurídica e análise de risco. Mas mesmo entre poucas empresas que conseguem o retorno de seus investimentos em IA, os ganhos vêm principalmente da redução de custos com fornecedores. A economia com a terceirização, por exemplo, vai de 2 milhões a 10 milhões entre as empresas entrevistadas, e os custos com agências criativas e de conteúdo caíram 30%. Com análise de risco, a economia foi de 1 milhão de dólares. Os autores do estudo apontam que esses dados sugerem que a ideia de que a IA vá gerar demissões em massa nos próximos anos é um mito, tá? Então você que está preocupado, vou perder meu emprego para a IA, então aqui há uma ideia disso, tá? Claro que a IA vai tirar emprego de muita gente, isso é óbvio, a IA não vai retroceder daqui para frente. Então, mas também não vai ser aquilo tudo que nós imaginávamos, tá? Então, segundo eles, a tecnologia ajuda a cortar esses gastos externos, como terceirizações, consultorias e contratação de agências. A pesquisa mostra que a maior parte das demissões tem se dado em funções que não são essenciais e que já eram terceirizadas, como atendimento ao cliente e processos administrativos, isso aqui era óbvio. Então, nessas áreas, executivos relataram cortes de 5 a 20% da força de trabalho prévia. Nos setores de mídia e tecnologia, contudo, a previsão de impacto é maior. 80% dos executivos entrevistados prevêem reduzir contratações nos próximos 2 anos. Então é aquilo. Além de IA tirar muito emprego, ela vai reduzir as contratações, tá? Então o estudo termina com recomendação. Quem quiser sair do prejuízo vai ter que ir além das ferramentas da IA, que exigem comandos humanos, tá? Os chamados prompts. É preciso ir além até da IA com agência que funciona com menos intervenção humana e criar uma rede de agentes capazes de executar tarefas e aprender. Segundo os pesquisadores, essa é a próxima fronteira. O que isso tudo significa para o mercado de trabalho? Primeiro, que a IA não vai substituir todo mundo da noite para o dia. Na prática, o que acontece é que ela começa a substituir tarefas, tá? Como fala aqui no final, principalmente aquelas tarefas administrativas e repetitivas. Ou seja, o profissional que só faz o básico, corre mais risco de ser impactado e já está sendo impactado. Mas, ao mesmo tempo, surgem novas oportunidades para quem sabe usar e aplicar ferramentas de forma estratégica. Então, o segredo é a adaptação. Resumindo aqui o nosso estudo, não é a inteligência artificial que está falhando, mas sim a forma como muitas empresas estão tentando implementar, tá? Então, a gente está vendo aí uma fase do hype, igual o CEO da OpenAI falou, né? Uma bolha. A gente está vivendo uma fase em que todos querem mostrar que usam IA, mas poucos sabem como tirar proveito real disso. Então, o futuro vai separar quem usa IA só com marketing, quem realmente usa para criar soluções que geram valor, beleza? E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que estamos vivendo uma bolha da inteligência artificial ou que isso é só uma fase de adaptação? Deixe nos comentários e bora debater.